Você diz que tem autoestima. Repete isso para si mesma toda vez que aceita menos do que merece. Toda vez que explica pela 10ª vez por que aquilo te machucou. Toda vez que se adapta um pouco mais, engole um pouco mais, silencia um pouco mais. E chama isso de amadurecimento. Mas não é a autoestima o que te sustenta. É a ilusão de que, se você provar valor suficiente, vai finalmente receber o que sempre mereceu sem precisar provar nada. E enquanto você tenta provar, continua permitindo exatamente o que te destrói. Você não percebeu quando a autoestima virou performance? Quando começou a medir seu valor pela capacidade de ser compreensiva, pela habilidade de não ser exagerada, pela força de aguentar o que outros desistiram de aguentar. Você aprendeu a se orgulhar da sua resistência e confundiu resistir com se respeitar, porque no fundo você ainda acredita que amor é conquista, que se você for paciente o suficiente, madura o suficiente, leve o suficiente, vai finalmente receber aquilo que nunca deveria precisar mendigar. Consideração básica. Então você aceita migalhas e chama de avanço, aceita desculpas vazias e chama de esforço, aceita promessas que nunca se cumprem e chama de esperança. E quando alguém questiona, você defende. Porque questionar o outro seria admitir que você tem permitido o inaceitável. Seria reconhecer que sua autoestima não é autoestima. É negociação constante. A verdade que você evita é simples. Você não está se valorizando. Você está tentando se tornar valiosa o suficiente para não ser descartada. E há uma diferença brutal entre essas duas coisas. Quem se valoriza não precisa provar, não precisa explicar, não precisa se adaptar até desaparecer. Quem se valoriza simplesmente não aceita certas coisas e ponto final. Mas você aceita. Aceita porque tem medo de que, se não aceitar, vai ficar sozinha. Aceita porque ainda acredita que o problema está em você, na sua sensibilidade, na sua cobrança, na sua incapacidade de ser mais flexível. Aceita porque confunde amor próprio com capacidade de suportar desrespeito. E essa confusão não é acidental, ela foi construída aos poucos. Cada vez que você falou o que sentia e foi chamada de complicada. Cada vez que estabeleceu um limite e ouviu que estava exagerando. Cada vez que pediu o mínimo e foi tratada como se estivesse pedindo o mundo. Você começou a duvidar de si mesma. Começou a acreditar que talvez estivesse pedindo demais, que talvez devesse ser mais compreensiva, que talvez o amor verdadeiro fosse justamente isso: aceitar imperfeições, relevar falhas, perdoar sempre. E aí veio o golpe final. Você começou a chamar essa submissão de maturidade emocional, porque é mais fácil acreditar que você está evoluindo do que admitir que está se anulando. É mais confortável pensar que você está sendo adulta do que reconhecer que está sendo conveniente. E enquanto você se convence de que está crescendo, continua encolhendo. Encolhe sua voz quando tem medo de incomodar. Encolhe suas necessidades quando parecem grandes demais. Encolhe seus limites quando eles ameaçam a presença de alguém que, no fundo, você sabe que não deveria estar ali. Mas você não para. Porque parar significa enfrentar a verdade que já sabe, mas não quer aceitar. Que você está exausta de se adaptar. Que está cansada de explicar porque merece respeito. Que está farta de ser tratada como opcional e ainda assim agir como se aquilo fosse suficiente. E o pior, que você tem medo de parar. Medo de perder a pessoa. Medo de ficar sozinha. Medo de descobrir que sem essa luta constante por aprovação, você não sabe mais quem é. Porque você passou tanto tempo tentando ser amada que esqueceu como é simplesmente ser. E agora está presa. Presa entre o desejo de ser respeitada e o terror de ser abandonada. Presa entre o que você diz que merece e o que continua aceitando. Presa entre a autoestima que proclama e a carência que alimenta. E essa prisão tem um nome: dependência emocional disfarçada de amor próprio. Porque você não está amando ninguém de forma saudável. Você está se agarrando. Não está construindo um relacionamento. Você está mendigando um. Não está sendo escolhida. Você está se tornando inevitável pelo medo que a pessoa tem de te perder, não pelo desejo genuíno de te ter.
E isso não é amor. É terror mútuo de solidão disfarçado de conexão. Você sabe disso. Sente no corpo. Sente na ansiedade constante. Sente na necessidade de checagem. Sente no alívio breve que vem de uma mensagem, de uma promessa, de um gesto mínimo que você infla até parecer prova de amor. Mas não é prova de amor. É sobrevivência emocional. Sua e da pessoa que você insiste em manter por perto. E aqui está o momento em que você decide. Continua chamando isso de autoestima ou finalmente admite que está negociando seu valor todos os dias? Porque enquanto você acreditar que se valorizar é ser forte o suficiente para aguentar desrespeito, vai continuar permitindo o que te machuca. Enquanto confundir amor próprio com performance de maturidade, vai continuar aceitando migalhas e chamando de banquete. Enquanto o medo de perder alguém for maior que o medo de se perder, vai continuar encolhendo até sumir. E uma hora, você vai olhar no espelho e não vai se reconhecer. Vai perceber que virou uma versão editada de si mesma. Uma versão que não incomoda, não exige, não ocupa espaço. Uma versão que existe para ser tolerada, não para ser desejada. E aí vai entender. Você não tem autoestima. Você tem medo de não ser amada. E tem feito tudo para evitar esse medo, exceto a única coisa que realmente funciona. Parar de negociar seu valor. Parar não é dramático. Não é terminar. Não é explodir. Não é fazer ultimato. Parar é simplesmente deixar de se adaptar ao que te diminui. É perceber que não precisa explicar por que merece respeito. Simplesmente merece. E quem não entende isso, não é digno da sua presença. É entender que autoestima real não grita, não se justifica, não performa. Ela apenas não aceita certas coisas. E isso é suficiente. Você não precisa ser forte o suficiente para aguentar desrespeito. Você precisa ser clara o suficiente para não aceitar. Se isso fez sentido, você já sabe o que precisa fazer. Não com a pessoa, com você. Não é sobre ganhar uma discussão. É sobre parar de perder a si mesma. E se você quer continuar essa reconstrução, esse canal existe para quem decidiu crescer, não para quem quer atalhos. Se inscreva se isso ressoa. E se quiser aprofundar ainda mais, a área de membros tem conteúdos para quem está disposto a ir até o fundo. Mas só se você realmente decidiu parar de negociar.